Olá, aqui é o professor João e bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai trabalhar com equações trigonométricas. Então antes disso é importante a gente lembrar de equações, né, para o caso geral. O que é uma equação? Uma equação é uma pergunta. Então se você tem lá, por exemplo, 2x igual a 4, uma equação do primeiro grau bem simples. 2x igual a 4. Qual que é a pergunta por trás dessa equação? A pergunta é o seguinte: qual número que quando eu multiplico por 2 eu obtenho 4? 2x igual a 4. A resposta a gente sabe que é simples, é x igual a 2. Então a resposta para essa pergunta, qual o número que quando eu multiplico por 2 eu obtenho 4? A resposta é 2. Então, quando a gente trabalha com qualquer outro tipo de equação, você continua tendo uma pergunta para se responder, né? Seja essa pergunta envolvendo logaritmos, seja envolvendo exponencial, seja envolvendo trigonometria, como é o caso da aula de hoje. Então vai existir uma pergunta por trás aí de uma equação trigonométrica. É isso que a gente vai tentar resolver utilizando o que a gente sabe de trigonometria, do ciclo trigonométrico, de seno, cosseno, tangente e assim por diante. Vamos definir o seguinte: primeiro, as variáveis, a variável da nossa equação vai ser sempre a variável x, tá? Todas as nossas equações vão estar em termos da variável x. Observa o seguinte: se eu vim aqui no círculo trigonométrico, marcar aqui um ângulo x, observa o seguinte: se eu marcar x mais uma volta completa, o ciclo trigonométrico, uma volta completa nele equivale a quantos radianos e quantos graus? 2π radianos, ou 360 graus. Vamos deixar em radianos. Se eu der, então, 2π vezes 1, tá? Daqui a pouco eu explico por que 1. Se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Estou pegando o ângulo x e dando uma volta completa. Eu estou caindo sobre o mesmo ponto. Se eu pegar isso aqui, ao invés de 2π vezes 1, eu colocar 2π vezes 2. O que significa esse vezes 2? Eu estou dando duas voltas completas. Qualquer um desses três aí que eu coloquei, x mais 2π, x mais 2 vezes 2π, vou estar caindo sobre o mesmo ponto no círculo trigonométrico. E assim por diante. Eu observo que se eu pegar x mais 2 vezes, vou colocar aqui um k vezes π, sabe que eu só coloquei o k aqui antes do π, tá? Onde esse k pertence aos reais, observa que qualquer valor nessa forma aqui, opa, números reais não, né? Números inteiros. Para qualquer valor de k, se k for 1, se k for 2, 3, 4, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, para qualquer valor de k, eu vou estar caindo sobre o mesmo ponto. Todos os pontos têm essa mesma forma aqui. E se um determinado ponto é solução no ciclo trigonométrico é solução da equação trigonométrica, então todos os múltiplos, vamos dizer assim, né, sempre que eu der uma quantidade inteira de voltas no ciclo trigonométrico, esse ponto que eu obtiver também vai ser solução. Por isso que a gente coloca isso aqui, ó, x mais 2kπ. O que significa esse 2kπ? Eu estou pegando 2π e multiplicando por k, que é um número inteiro. Ou seja, eu estou pegando uma volta completa, ou múltiplos de uma volta completa, ou seja, duas voltas completas, ou três voltas completas. E sempre que eu pegar isso, eu vou estar caindo sobre o mesmo ponto. Então isso é importante ter isso em mente aí, porque as soluções que a gente vai obter das equações trigonométricas, elas vão estar mais ou menos nesse formato aí. A gente vai ver uns exemplos aí daqui a pouco. Aqui eu coloquei H, aqui eu escrevi K, mas não tem problema, é análogo, né? Certo que aqui eu botei até em graus também. Aqui eu botei em radianos, né? 2π radianos. Então a gente usa essa palavrinha aqui. Os arcos eles vão ser côngruos. Eles vão ter a mesma medida. Se eu pegar o x ou x mais um número de voltas no ciclo trigonométrico, eu vou estar caindo sobre o mesmo ponto, um mesmo arco que é côngruo ao arco x. Tá? Então isso é importante a gente ter em mente. Vamos ver um exemplo aqui então, olha só. Olha essa primeira equação. Seno de x igual a 1. Pergunta, quando que o seno de x é igual a 1? Se eu considerar só de 0 a 360 graus, ou de 0 a 2π. A gente vai ter esse ângulo aqui. Qual que é? Esse x aqui é referente a quantos radianos? Sobre 2, né? A
gente sabe que seno de π sobre 2 é igual a 1. Então, uma das minhas soluções é π sobre 2. Uma das minhas soluções da minha equação é π sobre 2. Só que não vai ser a única, porque vão ser infinitas. Por que vão ser infinitas? As soluções vão ser dessa forma aqui. Ó. X pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 2. Okay? É uma das soluções. Só que um múltiplo de uma volta completa. Múltiplos de uma volta, né? Então, eu posso colocar aqui mais 2 vezes k vezes π. Então, todo valor, né, que tem essa cara, então π sobre 2, 90 graus. Se eu pegar 90 graus e der mais uma volta completa, ou seja, 360 graus, 90 mais 360 vai dar 450 graus. Né? Eu vou cair sobre o mesmo ponto, 450 graus é o mesmo ponto. Lembrando que a gente marca no sentido anti-horário. Quando a gente vai marcar no círculo trigonométrico e o ângulo é positivo, π sobre 2, então eu vou no sentido anti-horário. Por isso que π sobre 2 eu fui para lá, né? Se fosse menos π sobre 2, seria para cá. Não é o caso. Então, as soluções dessa equação aqui, sendo de x igual a 1, vão ter esse formato aqui. Vamos ver aqui então mais um exemplo. Olha essa outra equação aqui. Seno de x é igual a seno de π sobre 5. Seno de x é igual a seno de π sobre 5. Eu posso cortar e aí eu tenho que x é igual a π sobre 5, tá certo? Só um pouco, vamos dizer assim. Tem que tomar bastante cuidado aí, porque não é assim diretamente. Olha só. Imagina, é como se, tá, mas os matemáticos mais formais se incomodariam muito com isso, e realmente tem que se incomodar, porque não é o correto, não é correto você cortar o seno, se você tiver um seno de cada lado, não é isso. Mas, para facilitar o pensamento, vamos pensar assim que eu estou cortando, então beleza, eu cheguei aqui que x é igual a π sobre 5. Π sobre 5 radianos, né? Π sobre 5 radianos é 36 graus, né? Então, 36 graus está mais ou menos por aqui, né? Π sobre 5. Essa vai ser uma das soluções, tá? Então, o eixo dos senos é o eixo vertical. Então, observa o seguinte, a gente tem dois ângulos que têm o mesmo seno. Π sobre 5, mas tem mais um ângulo que tem o mesmo seno. Ele está ali no segundo quadrante. Qual que é esse outro ângulo, que é o de azul aqui? Todo esse ângulo aqui. Quanto que é isso aí? Eu posso pensar, tem várias formas de eu pensar, né? Como que eu descubro esse ângulo? Eu posso pensar na volta completa, que é 180 graus, menos esse vermelhinho aqui, ó. Esse vermelhinho é π sobre 5. Né? Então, o ângulo azul, que é o que eu estou querendo, que é o outro ângulo que tem o mesmo seno que o seno de π sobre 5, tem o mesmo seno que π sobre 5. Então, qual que é esse ângulo? Eu posso fazer uma continha rápida aqui. Vai ser 180 graus, que é π, menos π sobre 5. Isso aqui dá quanto? 4π sobre 5. Então, uma outra solução é o 4π sobre 5. Então, o que a gente vai ter de solução, então? Eu posso colocar... a gente encontrou duas, né? Π sobre 5 e 4π sobre 5. 4π sobre 5 é o azul aqui, né? Então, a gente pode colocar assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 5 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros, né? Essa é uma possível solução. Ou a outra. O que é a outra? X é igual a 4π sobre 5 mais 2kπ. K também pertencente aos inteiros. Então, essa é a nossa solução da equação. Eu posso colocar assim, π sobre 5 mais 2kπ ou 4π sobre 5 mais 2kπ. Então, a gente tem infinitas soluções. Mais uma vez, fique atento aqui, né? O π sobre 5 e o 4π sobre 5, que é o azul, né? Eles têm o mesmo seno.
que a gente tem essas duas soluções que se tornam infinitas, né? Cada uma das duas eu acrescento 2κπ elas, e a gente tem a cara geral das nossas soluções. Mais um exemplo aqui agora para o cosseno. Cosseno de x é igual a cosseno de π sobre 5. Π sobre 5, 36 graus, a gente já viu do exemplo anterior, né? Mais ou menos aqui. É π sobre 5. Cosseno de x é igual a cosseno de π sobre 5. Essa equação nos reais. Agora observa que vai ser, ao invés de uma solução na horizontal, lá do outro lado, no segundo quadrante, eu vou descer pela vertical para o quarto quadrante. E aí a gente tem outro ângulo aqui, o ângulo azul. Eu posso pensar de duas formas. Eu posso pensar esse ângulo azul aqui sendo 360 graus. O que é 360 graus? 2π, né? Menos essa medida aqui de azul. Essa medida é π sobre 5, né? Porque eles são simétricos. O verdinho ali é simétrico ao azul. Ou seja, se eles são simétricos em relação ao eixo dos cossenos, eles têm o mesmo tamanho. O verdinho mede π sobre 5, o azul que também mede π sobre 5. Então, posso colocar 2π menos π sobre 5. O que é isso? Eu estou querendo descobrir qual que é o ângulo azul. Então, estou pegando uma volta completa partindo do zero. Estou caindo nesse mesmo ponto, só que eu estou voltando π sobre 5. Então, por isso que eu coloquei 2π menos π sobre 5, vai dar 9π sobre 5, né? Ou posso pensar um jeito mais simples, que é o quê? Sentido horário. No sentido horário, a gente marca um ângulo, ele vai ser negativo, né? E aí, se eu partir do sentido horário, eu vou ter o quê? Menos π sobre 5. Esse ângulo aqui eu posso entender ele como menos π sobre 5. Ou aquele ali de cima, né? 9π sobre 5. Vai ter de solução. Isso pertence aos reais, tal que é igual a π sobre 5 mais 2κπ, ou é igual... Bom, posso condensar ainda mais, né? Nem precisa desse ou aqui, não. Posso colocar aqui mais ou menos. Acabou. Mais ou menos π sobre 5. Poderia acrescentar aqui ou x é igual a menos π sobre 5 mais 2κπ. Mas posso condensar dessa forma, fica mais simples. Ok? Último exemplo aqui, então. Tangente. Tangente de x é igual a tangente de π sobre 5. O eixo das tangentes qual que é? Está aqui, né? Quando eu falo tangente de π sobre 5, então π sobre 5 a gente viu que ele está mais ou menos aqui, né? 36 graus. E aí, essa medida de cá é tangente sobre 5, né? Então, tangente de x é igual a tangente de π sobre 5. Lembra aquela ideia, né? Como se a gente pudesse cortar a tangente ali, a gente chegaria ao quê? Que x é igual a π sobre 5. No final a gente coloca mais 2κπ com k pertencente aos inteiros. Só que ainda tem uma outra. Qual outro ângulo vai ter uma tangente de mesmo valor? Vai ser um ângulo aqui no terceiro quadrante, né? O ângulo aqui no terceiro quadrante também vai ter a mesma tangente. Então, eu quero descobrir qual que é esse ângulo aqui de azul agora, né? Se isso aqui mede π sobre 5, então a medida, o tamanho desse ângulo aqui também é π sobre 5. Então, o que vai ser todo esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, que é o que eu estou procurando. π, que é 180 graus, mais π sobre 5. Cair exatamente aqui. Tá? 6π sobre 5. Então, a gente tem esses dois ângulos aí que tem a mesma tangente. E aí, a solução nossa vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que x é igual... O que a gente obteve foi π sobre 5 mais 2kπ
K inteiro, né? Ou é igual a 6π sobre 5 mais 2kπ. Então, existe uma forma mais condensada de eu escrever isso aí, que está um pouco extenso, né? Eu posso pensar o seguinte: se eu andei π sobre 5 radianos, né? Caí nesse ponto aqui, que é uma das minhas soluções, a primeira, né? A gente viu que é a mais simples da gente chegar até ela. Se eu, ao invés de eu andar 2π radianos, 360 graus, né? Que é uma volta completa, eu der meia volta. Meia volta é 180 graus. Eu vou cair onde? Exatamente no 6π sobre 5. Se eu partir do 6π sobre 5 e der mais meia volta, eu vou cair onde? De novo no π sobre 5, né? Então, uma forma de eu pensar isso tudo que eu escrevi aqui, uma forma mais compacta, seria o quê? Então, nossa vai ser x pertence aos reais, tal que x é igual. Π sobre 5 é a primeira. Só que ao invés de eu dar múltiplos de uma volta completa, o que é múltiplos de uma volta completa? 2k vezes π, né? São múltiplos de uma volta completa. Aqui embaixo eu vou dar múltiplos de meia volta. Uma volta completa é 2π radianos. Meia volta é π radianos. Então, ao invés de eu colocar mais 2kπ, eu vou colocar mais k vezes π, com k pertencente aos inteiros. E aí, se eu ficar variando esse k, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, eu vou ficar alternando entre esses dois valores. Π sobre 5, 6π sobre 5. Depois π sobre 5, 6π sobre 5, e assim por diante. Dele, né? Quando eu passar da primeira volta, quando eu estiver na segunda volta, na terceira volta, e assim por diante. Então, eu vou ter sempre a cara geral da minha solução vai ser isso aqui, π sobre 5 mais k vezes π. Então, espero que vocês tenham tirado um bom proveito, bons estudos e um abraço.